Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 1, no verso de número 14. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. Amém. Nós vamos ler juntos. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 14. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Todos acharam? Lá está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala comigo assim: o Verbo, mais forte, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Todos acharam? Se não achou, espera para a gente ler juntos. Amém? Vamos de novo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pode deixar aqui, Pai, essa é a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Pode assentar. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Quando se fala de carne, fala de limitação, não é verdade? A carne tem os seus limites. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo de número 6, se eu não me engano, no verso 63, não preciso nem colocar. Lá está escrito que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. A carne é tão interessante quando a gente pensa na carne, que você pega uma pessoa bonita, e se ela morrer hoje, daqui a 3 dias, você já não consegue ficar perto. Eu já contei que na igreja eu fui num velório um dia, e quando eu cheguei no velório eu notei que as pessoas estavam todas para o lado de fora, e eu resolvi entrar para ver o falecido, e quando eu entrei, aquele cheiro terrível. Tinha 4 dias que ele estava morto, era para sepultar de manhã, resolveram sepultar à tarde, e aquele cheiro terrível. Jesus disse que a carne para nada presta. Agora preste atenção, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, e tendo Jesus carne, ele tinha as mesmas limitações que a carne tem, que nós também temos. Agora, como que Jesus conseguiu dominar a sua carne e vencer esse mundo, mesmo tendo essas limitações? E nessa noite eu quero falar rapidamente dos hábitos espirituais praticados por Jesus. São vários, mas eu só vou falar somente de um hoje. Dos hábitos espirituais praticados por Jesus. Algumas coisas que você precisa saber em relação à carne. Primeira coisa, a carne não nasce de novo. Quando você aceita Jesus e você é salvo e você vai ser batizado, aqueles que vão ser batizados agora, a carne não nasce de novo. Ela continua envelhecendo. Ela continua com o seu processo de envelhecimento e também de morte. A carne, ela não nasce de novo. Por isso que muitas vezes, mesmo você sendo crente, você tem sentimentos e de repente você é tentado em algumas situações e você fala assim: pastor, mas por que eu ainda sou tentado? Porque a carne, ela não nasce de novo. A carne não nasce de novo, o espírito nasce de novo, a carne não nasce de novo. A alma também não nasce de novo. Por isso que depois que você se converte, o seu espírito nasceu de novo, mas a sua alma precisa ser tratada, precisa ser curada, precisa ser liberta, precisa ser restaurada, precisa ser transformada. Por isso que Paulo diz que a cada dia vai morrendo alguma coisa. A Bíblia diz, Paulo diz: eu esmurro também o meu corpo, reduzo a servidão da minha carne, para que quando eu for pregar aos outros eu não venha ser condenado. A carne não nasce, a alma não nasce. Por isso que muitas vezes, mesmo a pessoa sendo crente, ela pode ter complexo de inferioridade. Mesmo ela sendo crente, ela pode ter problema com orgulho. Mesmo ela sendo crente, ela pode ter problema com cobiça. Mesmo sendo crente, ela pode ter problema com perdão. Porque o espírito nasce de novo, mas a alma, a carne, ela não nasce de novo. Quando a gente fala de carne, a gente fala das limitações. E quando nós olhamos para Jesus na carne, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vamos ver que na carne Jesus sofreu algumas coisas que nós também sofremos. A primeira delas está em Lucas capítulo 4, verso 2, diz: e por 40 dias foi tentado pelo diabo. Fala comigo assim: 40 dias sendo tentado pelo diabo.
Nós imaginamos a tentação de Jesus sendo no último dia, que o diabo aparece para ele e fala para ele: olha, transforma a pedra em pão, pula lá embaixo, vem e me adora. Mas a Bíblia diz, o texto de Lucas, que por 40 dias foi tentado pelo diabo. O texto está dizendo que durante 40 dias, ininterrupto, o diabo tentou Jesus todos os dias. Todos os dias. Existem tentações que são mais prolongadas, irmãos. Existe aquela tentação que é de 1 segundo, de 1 minuto, mas tem aquela tentação que é prolongada, tem aquela estratégia que é prolongada para te derrubar. Como eu já vi irmãos que foram tentados por uma situação, não somente por um dia, por 2, por 3, aquele que está lá no trabalho, que tem uma mulher dando de cima, ou na faculdade, muitas vezes não é só um dia a tentação. A Bíblia diz que todos os dias, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Como homem, ele também foi tentado. E como homem, nós também somos o quê? Tentados. Na carne nós somos tentados. Na carne nós somos tentados. Na carne nós somos tentados. E muitas vezes, existem alguns sentimentos que vêm, algumas obras que vêm. E a Bíblia fala das obras da carne: orgia, porfia, fofoca, ira, contenda, discórdia, bebedice, prostituição, adultério. A Bíblia vai dizer que tudo isso é obra da carne. Mesmo que a pessoa não seja possessa, ela vai fazer isso. Nem sempre quem adultera, quem prostitui, quem bebe está possesso de um demônio. É simplesmente a sua carne desejando. Nem sempre é possessão, é a sua carne. E a Bíblia diz que por 40 dias ele foi o quê? Tentado. Vocês que estão batizando hoje, os que batizaram pela manhã, os que já são batizados, se você se converter e não tiver novos hábitos na tua vida, você não vai conseguir permanecer servindo a Deus. Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu, porque ele praticava alguns hábitos espirituais que nós precisamos praticar. Amém? Amém? Segunda coisa que Jesus foi na carne, ele sofreu. Evangelho de João, capítulo 1, no verso 11. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Na carne ele foi o quê? Rejeitado. Quantos de nós não fomos também um dia o quê? Rejeitado. Quantos de nós não viu num dia de um pai ou de uma mãe: você não presta, você não é meu filho. O pai dizendo: eu nunca vou te ajudar, eu quero que você vá para lá. Quantas mulheres já ouviram do marido? Ou quem nunca amou alguém, que fez aquela carta, desenhou coraçãozinho e fez um tanto de coisa, e quando entregou a carta, ela falou assim: olha, não tem jeito mais, o João me entregou primeiro. Todos nós. E a Bíblia diz que ele também sofreu rejeição. Mas mesmo assim ele não cedeu, ele não desistiu, ele não morreu, ele não matou alguém, ele não retrocedeu, porque o Verbo se fez carne. Nós imaginamos a vida de Jesus perfeita. Quando assistimos o The Chosen, o Jesus todo alegre, pop e tal, ou os filmes mais antigos, o Jesus europeu, de cabelo pranchado, barbinha pranchada. Ou os outros filmes, o Jesus sofredor, com aquela cara triste, que se andava triste. Nenhum deles equivale ao Jesus da Bíblia, porque como homem, na carne, ele foi o quê? Tentado. Ele foi rejeitado. Lucas capítulo 11, no verso número 15, a Bíblia diz que ele foi perseguido. O texto diz que eles falavam que ele estava possesso de demônios. Eles falaram: você está endemoniado, você está servindo Beelzebu, o líder dos demônios, o chefe dos demônios. E muitas vezes você também já foi criticado. Quem já foi criticado aqui? Deixa eu ver por que serve a Deus. Poucos foram criticados. Será que o restante tudo é crente mesmo? Porque é impossível você fazer o que Deus quer que você faça e não ser criticado. É impossível. Talvez na sua família você já ouviu lá o crentinho, o santão, o santarrão, aquele que é o dono da verdade. A Bíblia diz que eles olharam para Jesus e falaram: você está endemoniado, você sabe quem está na sua vida? Beelzebu, Baal-zebu, Deus das moscas, o Deus dos demônios, o chefe dos demônios. Ele foi rejeitado, porque ele se fez o quê? Carne. Ele se fez o quê? Carne.
A Bíblia diz que quando ele quis entrar em Samaria, foi rejeitado pelos samaritanos. O que Tiago e João disse para ele? Ô mestre, o senhor não quer que a gente ore, caia fogo do céu, relâmpagos e mate esses samaritanos? Mas ele falou assim, não, eu não quero que faça isso. Vocês não entenderam, eu não vim para matar a gente, eu vim para salvar a gente. A Bíblia diz que também, como na carne, ele passou problemas familiares. Fala com esses problemas familiares. Mais forte, problemas familiares. João capítulo 7, no verso 5, diz que os seus irmãos não acreditavam nele. Sabe qual que é a plateia mais difícil de você convencer? A sua família. A sua família. Você vai notar uma coisa: o Vocaro deu prejuízo em muita gente, mas os seus familiares enriqueceram. Porque muitas vezes aquele que está ali no seio da família dele, nem sempre ele é tão mal dentro de casa. De repente eu já vi mães, um dia uma mãe chegou para um advogado amigo meu e falou assim, doutor, defende meu filho, ele é muito bonzinho, é os amigos dele que estão fazendo maldade, ele é um doce de pessoa. Quando o meu amigo puxou a ficha dele, tinha assalto à mão armada, tentativa de homicídio, estupro, furto, tráfico. E ele falou, será que é da mesma pessoa que ela está falando? Mas Jesus aqui, preste atenção, deixa eu voltar para Jesus. Jesus foi rejeitado pelos seus o quê? Irmãos. O texto diz que os seus irmãos não criam nele. Na carne nós podemos passar por isso. Quem nunca passou por problemas familiares? Seja no casamento, seja com filhos, seja com situações em que você é acusado, seja situações que você passa, problemas com familiares. Jesus também passava. Eu fico imaginando os irmãos de Jesus acusando, atacando Jesus o tempo todo, dizendo quem você pensa que você é. No versículo de cima, eles falam para ele, você não quer aparecer? Quem quer aparecer não fica escondido aqui não. Está tendo uma festa lá em Jerusalém, vai lá, aparece, mostra quem você é. Por último, na carne, ele foi o quê? Traído. Fala comigo assim, traído. A traição é das piores coisas que o ser humano pode enfrentar. A traição, irmãos, eu já conversei com mulheres que foram traídas, maridos que foram traídos, pais que foram traídos, patrões que foram traídos, porque nós imaginamos a traição somente no nível familiar, mas também já conversei com amigos que foram traídos. A traição é algo que destrói a pessoa por dentro, ela acaba com a pessoa por dentro. A traição, ela é algo terrível, e a Bíblia diz que como um homem, na carne, ele foi o quê? Traído. Agora, como que Jesus conseguiu vencer tudo isso? Porque a Bíblia vai nos mostrar que Jesus praticava alguns hábitos espirituais que nós precisamos praticar, amém? Muitos deles vocês já sabem, mas eu preciso trazer isso ao seu coração, porque hoje é um ano que é de milagres. Nós vivemos 2026 crendo que vai ser um ano de milagres. E preste atenção, há um ditado que diz, plante um ato, colha um hábito. Você precisa transformar algumas coisas em hábito na tua vida. O hábito é tão interessante que quem tem o costume de almoçar meio-dia, quando dá 10 para meio-dia, já começa a ficar o quê? Com fome. Quem tem o hábito de dormir 10 horas da noite, se você chegar na casa dele 9h30 e conversar, ele está sentado no sofá e já está cochilando. Sabe, Jesus tinha alguns hábitos, e o primeiro hábito que eu quero falar de Jesus, fala comigo, esse é o hábito da oração. Lucas capítulo 3, no verso número 21, a Bíblia diz que quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu o quê? Se abriu. Fala como se enquanto ele orava. Enquanto ele, pode tirar o instrumental, enquanto ele orava, o céu se abriu. O primeiro hábito que Jesus praticou em toda a sua vida foi o hábito da oração. Sabe, a oração ela é fundamental. E nós vamos ver isso na vida de Jesus. Em Lucas capítulo número 11, no verso 1, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, vendo Jesus orando, o texto diz que quando eles veem Jesus orando, ele fala, mestre, ensina-nos a orar. Um dia Jesus estava orando em certo lugar, e quando acabou, disse um dos seus discípulos, mestre, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. Irmãos, não tem como você ter uma vida espiritual e não orar.
A oração, ela é fundamental. Agora, muitas pessoas têm dificuldade com oração. Muitas pessoas não entendem a importância da oração, mas Jesus, ele entendeu a importância da oração, e a Bíblia diz que no seu batismo ele estava o quê? Orando. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus viram Jesus orando e ficaram impressionados e falaram com ele: mestre, ensina-nos a orar. É tão interessante, irmãos, que você não vai ver nenhum texto os discípulos falando para Jesus: Jesus, ensina a pregar, ensine a cantar, ensina a expulsar demônio, ensine a curar enfermos, mas você vai dizer: Jesus, ensina-nos a orar. E sabe uma coisa interessante? É que nós muitas vezes aprendemos a fazer ministério, mas não aprendemos a orar. E deixamos a oração sempre no segundo plano. E eu costumo dizer, eu falo de mim mesmo: quando eu fico sem orar, eu fico nervoso, eu fico rabugento, eu fico chato, eu perco a paciência rápido. E eu preciso orar, porque a oração é algo maravilhoso. Quando a gente ora, a gente está declarando a nossa dependência a Deus e ao Eterno. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 1, no verso 35, que de manhã bem cedo Jesus se retirou para um lugar deserto para orar. Fala como se de manhã, bem cedo, alta madrugada que aqui diz, saiu para um lugar deserto para orar. Eu sei que muitas vezes os casais precisam orar juntos, líderes precisam orar com seus liderados, mas também você precisa de vez em quando sair para o seu lugar deserto e orar. A Bíblia diz que isso era prática de Jesus, era hábito de Jesus, era algo corriqueiro para Jesus. E nós vemos muitas vezes que as pessoas se convertem e elas não conseguem orar, e elas não gostam de orar, e elas não praticam a oração, e elas não entendem a importância da oração. Irmãos, os cultos mais vazios e as reuniões mais vazias em toda a igreja é oração. Mas a oração é algo fundamental. A oração é algo fundamental. E nós precisamos aprender o valor da oração. Precisamos entender o valor da oração. Precisamos compreender o valor da oração. E nós muitas vezes não temos esse hábito, e nós achamos que vamos resolver problemas espirituais com soluções carnais, achamos que vamos resolver problemas espirituais de maneira humana, de maneira carnal, de maneira natural, e nós entendemos e não compreendemos que o reino do Espírito é diferente do reino natural. A gente move o reino do Espírito através da fé e através da oração. Agora preste atenção. No livro de Lucas, capítulo 22, no verso 39, diz: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiam. E quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. A Bíblia diz, no verso de número 39, coloca por favor, a Bíblia diz que ele foi para o Monte das Oliveiras, porque era o seu o quê? Costume, era hábito de Jesus estar naquele monte o quê? Orando. Por isso que Judas foi para lá, porque sabia que Jesus estava lá. Sabe, você precisa entender que a oração precisa ser o seu costume. Costume. E eu quero que nessa noite você faça uma aliança com Deus, e um propósito com Deus. Pastor, qual aliança que o Senhor quer que eu faça? De dar uma oferta, de dar dinheiro? Não, eu quero que você faça uma aliança com Deus de orar todos os dias. Que a oração seja o seu costume. Que estar diante de Deus seja o seu costume. A Bíblia diz que aqui ele estava de noite. Preste atenção, Jesus não tinha um horário fixo de oração. Algumas vezes era de tarde, algumas vezes era de noite, algumas vezes era de madrugada. Mas a Bíblia diz que ele estava sempre o quê? Orando. Você precisa ter esse hábito. De repente, pastor, mas eu não consigo, eu saio correndo de casa. Irmãos, quantas vezes que eu estou dirigindo o carro, eu fecho os vidros, coloco a música no YouTube, vou orar, dirigindo e orando, dirigindo e orando, dirigindo e orando. Pastor, mas pode dirigir e orar? Pode. Paulo diz orar em todo tempo, em todo lugar.
Sabe, nós precisamos entender que tem que ser o nosso costume. Agora preste atenção, no verso de número 41, afastou-se um pouco deles e colocando-se de joelhos, o quê? Orava. Colocando-se de joelhos, ele o quê? Orava. A Bíblia fala que você pode orar em pé, levantando as mãos, de joelho. Não é a posição do corpo, mas é a disposição de orar. Agora preste atenção, no verso número 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e em agonia orava mais intensamente. Fala comigo assim: em agonia, em angústia, orava mais. Muitas vezes na hora da angústia, sabe o que a gente quer fazer? Parar o quê? De orar. Quantos crentes, quando estão com problema, eles falam assim: pastor, eu não consigo orar, eu estou fraco. Eu estou muito fraco, eu não consigo orar. Eu estou muito fraco, porque eu estou muito angustiado. Mas preste atenção, maior a luta, mais intensidade na oração. Fala com essa pessoa: maior a luta, maior a angústia, maior a agonia, mais intensidade, mais intensidade, mais intensidade na oração. Talvez a angústia e a luta é porque Deus quer te fazer intenso. Você sabia que só tem pessoas que só buscam a Deus quando tem problema? Você já notou que a maioria das vezes que você se humilhou e chorou diante de Deus, na maioria das vezes foi por algum problema? Tem pessoas que são movidos a problemas. No livro de Oséias diz que quando estão angustiados, quando estão tristes, quando estão sendo derrotados, então eles me buscam. No livro de Juízes, a Bíblia diz que toda vez que o povo era perseguido, passava por dificuldade, eles oravam. Acabava a dificuldade, eles paravam de orar. Preste atenção, você precisa entender: maior dificuldade, mais intensidade na oração. Ah, pastor, mas eu já orei. Você orou 5 minutos. A Bíblia diz que ele colocou de joelho e a oração foi tão intensa que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Porque a intensidade na oração. Deixa eu te falar uma coisa: se você não conseguir orar, pega o tempo que você tem de oração, pelo menos permaneça lá. Fique lá. Não saia de lá. Fecha a porta do quarto, como Jesus diz, e busca o teu Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto te recompensará. Esse quarto pode ser o quarto da tua casa, esse quarto pode ser um monte, esse quarto pode ser qualquer lugar, mas esteja lá, esteja lá. Algumas vezes quando eu vou orar, nem sempre a oração, ela começa a fluir com rapidez. Nem sempre. A oração muitas vezes ela demora um tempo para ela começar o quê? Fluir. Mas eu falo no meu coração: eu não vou sair desse lugar porque eu vim para orar. E sabe, Jesus ele orava com intensidade. Fala comigo assim: intensidade. Mais forte: intensidade. Você precisa aprender a orar com intensidade. Você precisa entender que a oração é o nosso refúgio. Quando você ora, preste atenção, quando você ora, você está ligando aquilo que está lá em Mateus 18, que ligares na terra, será ligado no céu. Você está fazendo a ligação direta da terra com o céu. Do humano com o eterno, do natural com o sobrenatural, e você está movendo, sabe, e Deus vai se mover em seu favor, e vai fazer a diferença na sua vida. Esse hábito da oração se tornou hábito também dos discípulos. Atos capítulo 3, do verso 1, a Bíblia diz que 3 horas da tarde, na hora 9, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar. Eles aprenderam com Jesus e eles tiveram esse hábito da oração. Atos capítulo 3, verso 1 diz que eles foram 3 horas da tarde no templo para que pudessem o quê? Orar.
para que pudesse o quê? Orar. Mas eles aprenderam com quem? Com Jesus. Eles aprenderam com quem? Com Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Muitas vezes eu me lembro que eu pensava, Senhor, eu quero curar enfermos, eu quero expulsar demônios, eu quero ganhar almas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu procurava muitas vezes livros, e procurava estratégias, e procurava isso, e procurava aquilo, e procurava aquilo, e procurava tanta coisa. Mas depois eu descobri que nada disso funciona se não tiver primeiro oração. Porque a oração nos dá poder, nos dá unção, nos dá graça, nos dá autoridade. Nos dá autoridade. Nós precisamos aprender a orar sobre todos os nossos problemas. Paulo diz que nós devemos fazer tudo conhecido diante de Deus, com oração, com súplica e com ações de graças. Olha para mim, fala comigo, eu posso falar. Mais forte, eu posso falar. Tudo para Deus. Você pode falar tudo. Você pode falar tudo. Os seus desejos, os seus sonhos, os seus projetos, as suas frustrações. Você pode falar tudo. Ele diz, faz tudo conhecido diante de Deus. Deixa Ele conhecer todas as coisas. Todas as coisas. Atos capítulo 4, no verso 31, a Bíblia diz que os irmãos e os primeiros apóstolos sofreram uma grande perseguição, e eles se reuniram e começaram a orar, e quando eles oraram, moveu-se o lugar aonde eles estavam. Fala comigo, se moveu o lugar. Sabe, a oração faz com que Deus mova coisas a seu favor, Deus mova circunstâncias a seu favor. A oração faz com que Deus comece a mover coisas a seu favor. Mas você precisa entender que a oração tem que ser o quê? Um hábito. Fala comigo assim, um hábito. Mais forte, um hábito. Hoje é 25 de janeiro de 2026. E você precisa adquirir um hábito hoje. O hábito de orar. O hábito de orar. Eu ouvi uma igreja na Nigéria, que eles têm vigílias todas as semanas. E eles reúnem 300 mil pessoas em uma vigília. Imagina, 300 mil pessoas orando. Os cultos têm assistência de 1,5 milhão de pessoas. Eles abriram 12 mil igrejas em um ano. Eu estava vendo a reportagem de uma igreja na Índia. Irmãos, a Índia é um dos lugares mais difíceis que tem para pregar o Evangelho. E ele tem uma mega igreja na Índia. Um pastor... Você olha para ele, uma pessoa tem um semblante calmo, tranquilo. O primeiro culto começa às 6 horas da manhã. As pessoas começam a chegar na igreja 4 horas da manhã. Para conseguir entrar no culto das 6. Porque são 5 ou 6 cultos no domingo. E a igreja não comporta todas as pessoas. E as pessoas começam a chegar 4 da manhã. Os voluntários chegam antes das pessoas. Para organizar o trânsito, para organizar os carros, organizar estacionamento, organizar isso, organizar a entrada. E eles perguntaram para ele qual que é o segredo do sucesso do seu ministério. Ele diz, todos os anos nós fazemos 40 dias ininterrupto de oração. E nós oramos, e nós entendemos que a oração, ela faz com que Deus mova as coisas em nosso favor. Sabe qual que é o nosso problema? Nós reclamamos demais e oramos de menos. Murmurar é orar ao diabo. Você quer orar ao diabo? Comece a murmurar, reclamar, falar. Irmãos, há uma pesquisa que diz que quanto mais você fala que as coisas estão ruins, pior elas ficam. Quanto mais você reclama, pior fica. Falar mal do seu filho não vai fazer ele ficar bom. Falar mal do seu marido não vai fazer ele ficar bom. Falar mal da sua esposa não vai fazer ele ficar bom. Falar mal da igreja não vai fazer a igreja ficar boa. Falar mal do seu... Não vai mudar. Você precisa aprender a orar. E a declarar as promessas e aquilo que Deus tem para você. E você precisa aprender a orar com intensidade. Fala comigo assim, com intensidade. Mais forte, com intensidade. Eu vou te falar uma coisa. Deus vai criar situações para que você ore com intensidade.
Deus vai criar situações para que você ore com intensidade. Deus vai criar situações para que você ore com intensidade. E sabe, nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender o valor da oração. Atos capítulo 9, no verso 11. A Bíblia diz que o apóstolo Saulo, tinha acabado de se converter. E de repente, Deus fala: Ananias, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá num lugar, numa rua chamada direita, lá em Damasco. Tem um homem lá chamado Saulo. E ele falou assim: meu Deus do céu, esse Saulo é um perigo. Esse Saulo é um perigo. Senhor, o Senhor está me mandando para a boca do leão. Quem julgou Daniel na boca do leão foram os seus inimigos. Agora quem está me julgando na boca do leão é o Senhor. E Deus pega e fala com ele. Ele está o quê? O que ele está fazendo? Quantos dias de convertido? 3. Estava o quê? Orando. Você tem 30 anos de crente e não consegue orar. Não sabe o valor da oração. Não entende o poder da oração. Sabe, você precisa pedir ao Senhor para que você tenha prazer em orar. Você precisa falar: Deus, eu quero aprender a orar. Sabe, irmãos, uma das maneiras de você orar, e eu já estou indo para o final, você precisa entender que você orar a palavra de Deus é algo maravilhoso. Hoje pela manhã eu falei com os irmãos, sexta-feira eu vim aqui para a igreja orar, e eu vou lá para a minha sala, e eu vi que o pessoal estava me procurando, para conversar comigo, e aí eu vou para dentro do banheiro, porque não tem como eles me verem dentro do banheiro. Eu pego a minha cadeira, levo para dentro do banheiro, porque se eu for orar lá no terceiro andar, eles me acham, se eu for orar lá no fundo, eles me acham, se eu for lá na frente, eles me acham, todos os lugares me acham, e aí então eu tenho que ouvir alguém, aconselhar alguém, é função pastoral isso, eu faço isso com prazer, com amor. Mas de vez em quando, sexta-feira, vocês vão me achar. Desliguei o celular, e quando eu vi alguém me procurando, eu corri para dentro do banheiro, e coloquei a cadeira do lado do vaso, e estou lá orando. E eu me lembrei daquele texto de Gênesis capítulo número 1, que a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito do Senhor movia sobre as águas. Então disse Deus: que haja luz. E eu comecei a orar: Senhor, trevas fala de aquilo que nos limita, trevas fala de demônios, trevas fala daquilo que nos impede de conquistar, de vencer, aquilo que cega os nossos olhos, aquilo que diminui a nossa visão. E eu comecei a orar: Senhor, que haja luz da minha casa, que haja luz da minha família, que haja luz no casamento, que haja luz na igreja, que haja luz na finança, que todos os lugares haja uma visitação da luz do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou a luz, sabe o que ele diz? E viu Deus que a luz era o quê? Boa. E separou a luz das trevas. Você precisa orar a palavra. Você precisa orar a palavra. Muitas vezes eu já vi pessoas que fazem orações tão lindas, mas não tem base na palavra de Deus. Não tem base na palavra de Deus. Um dia um homem estava, cunhado do Abílio, ele faleceu. E o Abílio disse: fosse fulano, está com raiva de você. Eu falei assim: mas está com raiva de mim? Mas por quê? Porque alguém foi lá e falou que pegou R$50 emprestado com ele no seu nome. Tinha um cara aqui nessa região que toda semana o pai dele morria. E o enterro sempre era ou em Esmeralda, ou em Birité, ou em Betim, ia precisar sempre de R$50. E ele me viu conversando com ele. Depois que eu fui embora, o cara foi lá na fábrica dele e falou que aqui o pastor pediu para você me arrumar R$50, porque meu pai morreu e tem que ir lá em Birité enterrar. E aí ele emprestou o dinheiro. Mas por que ele emprestou o dinheiro? Porque pediu no meu nome. Ele falou assim: eu não conheço o cara, mas eu conheço o pastor. E o pastor falou que foi o pastor que pediu. Quando você ora é a mesma coisa. De repente Deus nem conhece você totalmente, mas Ele conhece o nome pelo qual você está orando, e é o nome poderoso de Jesus Cristo. Esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso. Não adianta você falar: Senhor, porque eu sou bonzinho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não, Senhor, eu não sou nada disso, mas através do teu sangue eu tenho livre acesso à sala do trono, e eu posso entrar lá e reivindicar as promessas, porque aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é herança minha, e isso é maravilhoso. Sabe, nós precisamos entender
o valor da oração. Agora preste atenção, meu irmão. Preste atenção. Se você é crente, se você serve a Deus, você precisa orar. Sabe por que a tua vida vai de mal a pior? Porque você faz muita coisa sem direção de Deus para a sua vida. Você depende de você mesmo, da sua sabedoria, da sua capacidade. Muitas moças casam mal porque, olha, só o sentimento não busca a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu só faço o que eu sinto no meu coração. Seu coração é enganoso. O seu coração é enganoso. Mas através da oração, Deus clareia a nossa visão. E sabe, nesse sábado, nessa sexta-feira, eu estava orando. Falei, Deus, clareia a minha visão, amplia a minha visão. Depois, no meio da oração, eu falei assim, estou orando errado. A minha visão não é a melhor visão. Eu falei, Senhor, coloca a tua visão na minha mente e no meu coração. Aquilo que o Senhor quer, mostra-me para que eu possa fazer. Sabe, nós precisamos entender o valor da oração. Apocalipse capítulo 8, vamos lá, Apocalipse capítulo 8, do verso de número 1 a 4. O texto vai falar algo muito interessante. Apocalipse capítulo número 8, verso número 1 a 4. Diz, quando ele abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Fala com silêncio no céu. Por cerca de meia hora. Verso número 2, e vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dados 7 trombetas, e veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus, e a mão do anjo subiu diante de Deus, a fumaça e o incenso com as orações. A Bíblia diz que as orações chega diante de Deus e é colocada em um lugar. E a Bíblia diz que ela é misturada com o quê? Com incenso. Apocalipse também diz que há uma medida que as orações têm que chegar, há uma taça, e essas orações têm uma medida. Agora o texto diz que as orações são misturadas com incenso. Em Gênesis capítulo número 8, no verso de número 19, vamos ler juntos, Gênesis capítulo 8, verso número 19, Gênesis é fácil, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 8, no verso de número 19, quando Noé saiu da arca, verso 19, verso 19, todos os animais, répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, e conforme as suas famílias saíram da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e todas as aves limpas, ofereceu em holocausto sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Jamais tornarei a ferir a terra e todos os seres viventes como fiz, enquanto durar, a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio, calor, verão e inverno, dia e noite. Amém. Agora preste atenção, quando Noé ofereceu o sacrifício, Deus sentiu o quê? O cheiro daquele sacrifício. E Deus falou no seu coração, eu não vou mais amaldiçoar a terra. E Deus decidiu abençoar a terra. Apocalipse capítulo 8 diz que as nossas orações são misturadas com o quê? Com incenso. As suas orações não chegam para Deus em forma de palavras, mas elas chegam para Deus em forma de incenso. Deus cheira a sua oração. Deus cheira a sua oração. Isaías 59 diz que os nossos pecados impedem que Deus nos ouça, que Deus nos veja, que Deus nos toque. Agora preste atenção, quando Deus cheira a sua oração, se o seu coração estiver cheio de mágoa, de orgulho, de complexos, de medo, de pecados ocultos, esse é o cheiro que vai estar na sua oração. Sabe, quando você for orar, você precisa passar o seu coração lá na cruz.
Existem algumas coisas que impedem a gente de ser abençoado por Deus. Fala como se algumas coisas que nos impedem de ser abençoado por Deus, mesmo quando a gente ora. A primeira delas, o ódio. Fala mais forte, o ódio. A mágoa. Não precisa repetir agora não. A mágoa se transforma em ódio. Quando você vai orar e o teu coração está cheio de mágoa, cheio de rancor, a tua oração, o cheiro dela diante de Deus não é um cheiro bom. E não alegra o coração de Deus, e Deus não decide te abençoar. Sabe, Jesus disse que quando você for orar, perdoa. Porque se você não perdoar os homens, também vosso Pai não vai perdoar você. Você precisa libertar o seu coração disso. Segunda coisa, que muitas vezes impede das suas orações serem ouvidas e respondidas, e muitas vezes não está em Deus, mas está em você. Fala comigo assim, a culpa. Mais forte, a culpa. Pessoas que guardam coisas dentro dela, que não foram confessadas, que não foram entregues. A Bíblia disse, quando Zorobabel estava diante de Deus, Satanás o acusava, porque as suas vestes estavam o quê? Sujas. Deus nos enxerga e Ele vê, as pessoas verem a embalagem por fora, mas Deus conhece, vê aquilo que está lá dentro. E muitas vezes quando há o ódio, quando há a culpa por algo que você fez, por algo que você está no seu coração ali te acusando, eu quero dizer para você uma coisa, não há dívida que o sangue de Jesus não pague. A segunda coisa que eu quero dizer para você, olha para mim. Ninguém tem somente vitórias na vida. Todos nós também temos fracassos. Se você ficar olhando para os fracassos e se culpando 24 horas, você vai ficar depressivo, você vai ficar doente, as suas orações vão ser contaminadas, sabe, por ingratidão, por medo e por tantas coisas. Você precisa entender uma coisa, por 7 vezes o justo cairá e o Senhor o colocará de pé. Você precisa aprender a se levantar e prosseguir. Existem pessoas no nosso meio cristão que foram grandes homens de Deus, mas que tiveram que ficar livres da culpa. Há uma mulher muito usada por Deus, que é Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman quase acabou com o ministério dela, quando ela se casa com o amigo, com o marido da sua amiga. Trabalhavam junto, ele se apaixona por ela se apaixona por ele se separa da esposa, se casa com ela, fica, se não me engano, 2 ou 3 anos casado, e aquilo ali, e o ministério não fluía, até o momento que ela falou, meu Deus, eu não posso continuar mais. Ela termina o casamento, ela busca o perdão de Deus, ela busca ser restaurada, nunca mais se casou, mas Deus a usava de uma maneira poderosa, porque apesar das nossas falhas, Ele ainda é Deus, e Ele é perfeito, e Ele é maravilhoso, e Ele é bom. Uma das coisas que Kathryn Kuhlman desenvolveu é uma vida de uma oração intensa, de um relacionamento intenso com Deus. Nós precisamos abrir mão, sabe, do rancor, do ódio, da culpa. Nós precisamos abrir mão do medo, porque muitas vezes o medo fica ali no nosso coração, e nós não oramos por fé, oramos por medo. Nós precisamos abrir mão da cobiça, porque muitas vezes oramos não por aquilo que nós cremos, mas simplesmente desejamos aquilo que o outro tem. A Bíblia diz, você pede e não recebe, porque pede mal. Você pede para gastar nos seus próprios deleites. Você tem que entender que Deus tem um plano, um propósito na sua vida. E Deus, quando você ora, Ele quer cheirar as suas orações. E Ele vai dizer, o cheiro é suave. E Ele vai falar no seu coração. E Ele vai te abençoar. Você precisa passar o seu coração lá na cruz. Tirar do seu coração aquilo que, sabe, irmãos,
Eu vou dizer para vocês uma coisa. Talvez algo que nós não menosprezamos, e eu quero encerrar com isso. Algo que nós menosprezamos, mas que é tão terrível, que é tão terrível. E eu quero voltar nisso, que é o ressentimento e a mágoa, que é os complexos de inferioridade. Tem pessoas que não conseguem orar a Deus de maneira plena, porque ela tem complexo no seu coração, porque foi rejeitado, acho que Deus rejeita. Irmãos, eu conversei com a mulher esses dias, e ela falou comigo assim: pastor, quando o senhor pregava e falava sobre pai, e falava sobre o filho pródigo, e falava do pai, eu tinha muita dificuldade, e aquela mensagem doía no meu coração, porque eu me lembrava do meu pai, e o meu pai batia na minha mãe, ele batia na gente com martelo, ele batia na minha mão com martelo, ele batia na mão da minha mãe com martelo, ele colocava a gente para fora de casa, ele era terrível, e eu sempre associei o meu pai. E quando eu falava de pai, eu associava a esse pai. E ela disse: pastor, eu tenho dificuldade porque eu não consegui perdoar na minha sala. E nós oramos, e ela conseguiu liberar perdão. No outro culto parecia outra pessoa. Falou assim: pastor, a minha vida mudou. Aquilo que me prendia não prende mais, a amargura foi embora, o complexo foi embora, o medo foi embora. Aquele sentimento de rejeição e de desvalor foi embora. Deus quer te curar de dentro para fora. E sabe, quando nós oramos, nós declaramos a nossa dependência de Deus, amém? Fala como se quando eu oro, eu declaro a minha dependência de Deus. Quando você vai fazer a ficha de trabalho, na parte de baixo já está lá o nome dos seus o quê? Nome dos seus o quê? Dependentes. Para receber o quê? Vem auxílio, né? Família, não é isso? Salário família. É um enorme, irmãos, é enorme. Muda a sua vida. Desse tamanhozinho. Mas é bom. E você coloca lá o nome dos seus dependentes. Sabe, a nossa ficha no céu, quando Deus vai fazer a ficha, e Ele precisa colocar o nome dos seus dependentes, Ele põe o meu nome, o seu nome, o nosso nome, porque nós somos filhos e dependemos todos os dias do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos dependendo, declarando a nossa dependência, declarando a nossa dependência. Você já notou que seus filhos pequenos acham que tudo é barato? Ô pai, compra para mim, meu filme, aquilo é R$100. Um dia eu fui com a minha sobrinha, alguns anos atrás, e ela viu uma loja, tinha um boneco de um tal de Lucas, né, 300 conto. Ela falou: compra, tio. Eu falei: não posso, minha filha. Não, você passa o cartão, mas não é só passar o cartão, é barato. Ela tinha 4 anos na época, e ela ficou sem conversar comigo de venda nova até aqui. Ela entrou no carro, ficou assim. Quando cheguei na sorveteria, eu falei com ela assim: eu vou comprar ali um picolé para mim, mas você não está conversando comigo, deixa eu entrar na sorveteria. Quando eu estava entrando, eu ouvi uma voz gritando assim: morango e chocolate. Nós somos dependentes dEle, e Ele é maravilhoso, e Ele é bom, e Ele nos entende, e Ele nos conhece, e através da oração, nós podemos nos aproximar mais e mais do nosso Deus, mais e mais do nosso Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, e eu quero que você faça hoje um compromisso com Deus, de orar todos os dias, de orar com intensidade. Você vai assumir hoje um compromisso. Fala: Deus, hoje eu assumo um compromisso. Priscila, por favor, me ajuda aqui. Hoje eu assumo um compromisso de orar todos os dias, de buscar todos os dias. Vai ser um hábito, vai ser algo natural para mim. Vai ser algo prazeroso para mim. Uma das coisas que eu pedi a Deus é para que a oração se transformasse em algo prazeroso. E é tão bom orar, é tão bom orar. Eu sei que muitas vezes quando você começa a orar, alguns primeiros minutos são mais pesados. E sabe, eu estava orando a Deus por uma situação financeira. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer?
E Deus me deu um sonho, falando exatamente o que eu preciso fazer. Deus tem a direção, Deus tem a resposta, Deus tem a orientação. Mas a gente precisa orar. A gente precisa orar. A gente precisa orar. Feche os seus olhos. Deixa Deus sondar o seu coração. Ele quer que a sua oração chegue diante dele como um cheiro suave. Que você possa tirar toda a contaminação do teu coração. Que você possa limpar o teu coração. Mágoa, ódio, culpa, medo, complexos. Que você possa dizer: Senhor, eu quero orar como Jesus orou. Os discípulos falam: Mestre, ensina a gente a orar. Ensina a gente a orar. Ensine a gente a orar. Ensine a gente a orar. Fala: Deus, me ajuda a orar. Se você não sabe como orar, fala: Senhor, me ensina a orar. Fala com Ele: eu quero aprender, Senhor, a depender de Ti. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso disso. Então vem, Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu sou dependente Teu. Eu preciso de Ti. Fala para Ele: Senhor, eu quero todos os dias ter fome da Tua presença, ter sede da Tua presença. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 17, lá está escrito: orai sem cessar. Fala para Ele: Senhor, não me deixe parar de orar. Não deixe que a minha vida de oração venha cessar. Fala com Ele: eu preciso de orar. Eu preciso. Então limpa o meu coração. Nessa hora, se há algo no teu coração, se há culpa, se há pecados não confessados, se há mágoas, ressentimentos, feridas, complexo, inferioridade, fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Limpa o meu coração. Porque eu quero que a minha oração chegue diante do Senhor como um cheiro suave. Então vem, Senhor. Assim como você tem o hábito de mexer no celular, de olhar as redes sociais, que a oração também seja o seu hábito. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Espírito Santo, nos ajude nessa hora. Porque a Tua palavra diz que nós não sabemos orar da maneira certa, como convém. Mas o mesmo Espírito nos ajuda. Então vem, Senhor. Então vem, Senhor. Pai, nos perdoa muitas vezes por não orarmos. A gente muitas vezes diz que nós não temos tempo. Mas, Senhor, não é falta de tempo, é negligência. Mas nessa noite, Senhor, nós decidimos fazer da oração um hábito das nossas vidas. Fazer da oração um hábito das nossas vidas. Fazer da oração um hábito. Um hábito. Então vem, Senhor.
Tira todo o desânimo, toda fadiga espiritual. Porque a tua palavra diz que os jovens se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, subirão como águias. Pai, nessa noite que o Senhor venha trazer um renovo na nossa vida espiritual, Senhor, na nossa vida de oração. Que a nossa oração seja como incenso, um cheiro suave diante de Ti. Que o Senhor possa se agradar da nossa oração, Senhor. Desperta-nos para orar, desperta-nos para interceder, ensina-nos a orar todos os dias, Senhor. Ensina-nos a derramar a nossa alma e o nosso coração diante do Teu altar, Senhor. A colocar a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. Oh Deus, libera anjos, ó Pai, para abrir o céu sobre nós, como Daniel que começou a orar no primeiro dia, e uma batalha se começou. Senhor, libera anjos para trabalhar em nosso favor, libera anjos para trabalhar em favor da nossa casa, libera anjos, ó Deus, para trabalhar em nosso favor. Todo espírito de opressão, que quando essa pessoa começa a orar, o desânimo vem, o cansaço vem, o sono vem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de opressão, que caia por terra. A tua palavra disse, quando o Senhor Jesus estava orando naquele monte, o Senhor mandou anjos para consolá-lo, e o texto diz que o anjo, enquanto ele orava, o anjo o consolava. E quando nós estivermos orando, envia anjos, ó Deus, para trabalhar em nosso favor. E quando estivermos orando, move as circunstâncias, move as circunstâncias, move as circunstâncias. Move as circunstâncias. A tua palavra disse, por causa da oração de Josué, a terra parou. Que o Senhor possa mover, que o Senhor possa parar aquilo que precisa ser parado, que o Senhor possa abrir portas que precisam ser abertas, que o Senhor possa fechar aquelas que precisam ser fechadas, que o Senhor possa quebrar os aguilhões e as correntes. Que o Senhor trabalhe. Oh Deus, oh Deus, levante a sua voz em oração. 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 Então vem, Senhor, faz disto um hábito nas nossas vidas, um exercício, uma atividade espiritual prazerosa. Oh Deus, oh Deus, tira, Senhor, do nosso coração aquilo que o inimigo tem usado como justificativa para nos acusar diante do Senhor. Limpa o nosso coração com teu sangue. Aquela palavra que foi falada, que ficou na nossa alma. Senhor, traz cura nessa noite, traz restauração nessa noite. Restaura, Senhor Deus, as nossas vidas. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor.
Restaura, Senhor, porque Tu és fiel, porque Tu és fiel. Libera sobre nós a Tua palavra, libera sobre nós a resposta que nós precisamos. Oh Jesus, oh Jesus, oh Senhor Jesus, nós Te invocamos nesta hora, porque cremos no Seu poder, cremos que agindo o Senhor ninguém impede, cremos que operando o Senhor ninguém impede. Então vem, Senhor, então vem, Senhor, então vem, Senhor. Levante as suas mãos. Paulo diz: eu quero que os homens orem em todo lugar, em todo tempo, levantando as suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Levante as suas mãos santas em direção ao trono do Senhor e fala para Ele: Senhor, eu dependo de Ti. Fala para Ele: toca a minha vida hoje, Senhor, toca o meu coração hoje. Fala: Senhor, vem me tocar nessa hora, Senhor. Traz uma unção nova sobre a minha vida, traz um ânimo novo sobre a minha vida, traz uma graça nova sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Me toca agora, me toca agora, me toca agora, me toca agora, me toca agora. E como o Senhor foi confortado por anjos, que o Senhor venha nos confortar e nos tocar nesta hora. Que a Tua presença venha encher as nossas vidas e também o nosso coração. Nós precisamos disso, Senhor. Fala: Senhor, eu vou orar todos os dias. Eu vou ter tempo para o Senhor, porque eu preciso de Ti, porque eu sou totalmente dependente da Tua graça e da Tua misericórdia, porque sem Ti eu nada posso fazer, sem Ti eu nada posso fazer, sem Ti eu nada posso fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fala: Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Na oração encontro aquele que tem poder para fazer infinitamente mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ô, Keninha, por favor, vem aqui me ajudar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, entrega tudo para o Senhor nessa noite. Entrega tudo. Obrigado, Jesus. Porque Tu és santo.